Alô, meus amigos, muito boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Aqui quem está falando é Paulo Menezes. Estou aqui, irmãos, para compartilhar ou fazer mais um vídeo aqui através da Rede Mundial de Computadores, para que nós venhamos a aprender um pouco mais um com o outro, compartilhar daquilo que o nosso Salvador nos tem mostrado e nos levado adiante as verdadeiras escritura, a verdadeira palavra dele, como muitos irmãos aí têm feito. Temos feito os vídeos aí colocados aí na internet, no YouTube, para que nós venhamos aprender um com o outro, assim como o nosso Salvador nos ensinou. Como estou repetindo e vou repetir mais uma vez, que eu tenho falado em todos os começos dos vídeos que eu tenho feito aqui, que nós aqui, meus amados, nós não somos mestre para ensinar ninguém. E também não somos pastores para conduzir ovelhas, para ter ovelhas para o nosso lado. Não, nós estamos aqui para compartilhar aquilo que o nosso Salvador nos ensinou, e nós estamos levando adiante para que nós todos podemos compartilhar do pão vivo que desceu do céu, que é o nosso Salvador, o nosso Messias. Então é esse o sentido que nós estamos aqui, e estou aqui para dividir com os irmãos, responder muitas perguntas na palavra do Criador, não perguntas respondidas diretamente a cada um, irmãos. Viemos debater aqui a respeito de um assunto, como está escrito aí embaixo do vídeo, meus queridos. O assunto que eu coloquei aí nesse vídeo aqui, ó, Messias. Qual é o seu padrão? O Messias, meu querido, ele tem um padrão para que a palavra dele seja infiltrada nas pessoas. Ele tem um padrão próprio que nós temos que seguir, que nós temos que imitarmos a ele. Qual padrão é esse? Com certeza nós vamos aprender um pouquinho nesse vídeo. O padrão dele não é o do sistema religioso e nem o padrão do mundo. Por quê? Porque ambos faz coisas que desagradam o Criador, que desagrada as coisas que ele nos induziu que nós fizéssemos para fazer e para agradar o coração dele. Então, o sistema religioso faz totalmente ao contrário, e o sistema do mundo vive para o mundo, faz para o mundo, faz para engrandecer o mundo, e para que o mundo aqui do jeito seja a pessoa perdida, como tem muitas pessoas perdidas. Então eu estou aqui para nós compartilharmos um pouco, e tenho certeza que após esse vídeo muitos de vocês vão ter esclarecimento de alguma coisa, e assim como vocês vão aprender, eu também vou crescer mais ainda naquilo que o meu Salvador tem ensinado e tem me colocado aqui para levar adiante as Escrituras Sagradas. Para começar, amados, eu vou aqui agradecer aos irmãos aí, os queridos que têm compartilhado em meu canal, têm se inscrito em meu canal, que eu creio que isso aqui não seja para me seguir, meu querido, não, porque eu não quero que ninguém me siga, certo? Que esses irmãos que estão se inscrevendo em meu canal, e que muitos vão se inscrever ainda, que seja para que nós venha compartilhar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, e para que nós cresçamos. E também para que nós viemos aqui, ó, passar informação um para o outro e espalhar o evangélico verdadeiro, não um evangelho contaminado com interesse para tirar proveito das ovelhas das pessoas. Não, nunca foi o meu sentido eu estar aqui na frente dessa câmera aqui gravando vídeo para que eu venha tirar proveito de cada um, certo, meu querido? Então, eu quero começar falando a respeito de um homem do passado, da velha aliança, do profeta Jeremias. Quem era o profeta Jeremias? Nós temos que conhecer um pouquinho quem era o profeta Jeremias e o que aconteceu com ele, o porquê que ele passou por tantas perseguições. Ele foi preso muitas vezes. Por quê? Será porque ele vivia dentro do sistema religioso? Ele vivia agradando o sistema religioso? Ou vivia agradando aos reis da época, agradando os homens políticos da época? Será que foi por isso que ele foi preso muitas vezes? Ou será foi porque ele tentava levar adiante a verdadeira sã palavra do Criador? Será que foi por isso? Vamos ver. Primeiro vamos conhecer um pouquinho, meus irmãos, quem era o profeta Jeremias. Vamos ver ali, ó, só
comecinho do capítulo 1 do profeta Jeremias para ver quem ele era, correto? Jeremias capítulo 1, tá? Aí depois que eu vou ler Jeremias capítulo 1, que eu quero comentar um pouquinho a respeito de Jeremias, de o que ele praticou, o que ele fez, eu quero ir lá no Novo Testamento e vamos ver coisas semelhantes que o nosso Salvador fez, para nós entender como nós podemos, meus irmãos. Não quero que você entenda que nós temos que seguir homem, não. Mas nós podemos pegar exemplos de homens do passado, da velha aliança, para que nós viemos trazer para essas épocas de hoje, para que nós vamos levar a verdade adiante, assim como eles levaram no passado. Mas eu não tenho que me espelhar em Davi, em Salomão, em fulano de tal, em rei tal, não. Por quê? Porque eles não eram profeta, eles eram rei. Se eu tenho como pegar como exemplo, hoje nos nossos dias, por exemplo, o profeta Daniel, o profeta Jeremias, o profeta Isaías, o profeta Ezequiel. Esses nós temos que pegar ele e seguir o padrão deles, porque eles falavam e eram perseguidos, porque defendiam que as escrituras sagradas, no caso da época, a palavra revelada pelo próprio Criador a eles, correto? Então, nós temos que se espelhar nesses homens, nós temos que pregar como eles pregavam, e você pode perceber que todos eles eram perseguidos, eles eram humilhados e eram feitos por quê? Porque eles falavam a verdade, aquilo que o próprio Criador revelava a eles. Não fazia para agradar o templo, para agradar os homens do templo ou os reis, não. Eles falavam praticamente o que eu quero dizer para vocês aqui e passar para vocês. E falando a respeito disso, nós vamos conhecer um pouco do qual é o padrão do Messias, o que ele espera de nós. Vou repetir como eu tenho falado nos outros vídeos. Não adianta eu abrir um canal aqui no YouTube, porque eu saí do sistema religioso e começar a falar contra o sistema religioso, mas não tiver o padrão do Messias, voltar para o velho mundo, para as velhas práticas. Então, as práticas do mundo e do sistema religioso não tem nada a ver com as práticas do Messias. Vamos ler um pouquinho a respeito aqui de Jeremias e depois nós vamos ao Novo Testamento, correto? Tenho certeza que esse pequeno vídeo aqui vai tirar muitas dúvidas de muitos irmãos aí. Capítulo 1 de Jeremias diz, versículo 1: Palavras de Jeremias, filho de Elquias, um dos sacerdotes que estava em Amatos, na terra de Benjamim. Vamos deixar uma coisa bem clara. Na época de Jeremias tinha os sacerdotes do templo, aonde ficava guardada a Arca da Aliança. Só que a arca simplesmente era somente a arca, com as escritas que Moisés tinha feito, que estava ali escrito dentro da arca, que estava dentro do templo. Somente aquilo ali pertencia ao Criador. Sacerdote da época, não, se você analisar a escritura, você vai ver que eles não tinham nada a ver com o Criador. Por quê? Porque eles faziam as coisas totalmente ao contrário do que o Criador mandava. Então, quando a Bíblia fala em sacerdote, não quer dizer que sacerdote eram pessoas que agradavam o Criador. Quem agradava o Criador eram os profetas, aqueles que profetizavam as coisas de Deus, aquilo que Deus mandava dizer para todo mundo. Não que nem esses profetas que estão aí hoje, né, meu querido? Deus mandou te dizer isso. Não, esquece que esse sistema religioso aqui não tem nada a ver com aquele outro. Eles fazem a mesma coisa, praticam a mesma coisa, só que eles falam de forma diferente para confundir as pessoas. Então, aqui quando falava que Jeremias era filho de sacerdote, sacerdote não tem nada a ver com pessoas que faz coisa que agrada ao Criador. Para começar essa leitura aqui, esse estudo pequeno que nós vamos fazer, então guarde isso no teu coração. Quem fazia na época coisa que agradava ao Criador era simplesmente os profetas. Era eles quem levavam as palavras aos reis, era eles quem levavam
era revelado a eles aquilo desejo que o Criador queria e o que os homens fizessem, perfeito? Vamos ler um pouquinho mais adiante aqui. Eu li o versículo 1 de Jeremias. Jeremias 1, versículo 1. Versículo 2. Ao qual veio a palavra do Eterno aos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e 13º ano de seu reinado. Versículo 3. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, que mais tarde você vai ver. Se você Isso aqui eu estou fazendo para nós introduzir, para nós conhecer quem era Jeremias e o que ele fazia. Aqui você, por isso que eu digo, meu irmão, você tem que estudar as escrituras, porque eu não vou estar aqui te ensinando, tentando te ensinar a palavra do Criador, não. A minha intenção não é essa, eu ficar te ensinando porque eu estou dizendo que eu não sou mestre. Eu não sou pastor, porque há só um pastor, mas eu estou aqui, ó, tentando alertar para que você busque a verdade. Então, a gente que está andando mais tempo com o Criador, então o que acontece? Nós estamos aqui tentando te alertar para te buscar a verdade nas escrituras, que ela vai te dar direção através do Espírito do Criador, entendeu? Então eu não estou aqui querendo ser mestre, porque senão ia ter que ler aqui para te ensinar, não. Você tem autoridade sobre ti, se você aceitou o Messias, para ler as escrituras e entender. Então vamos aqui ler mais um pouquinho aqui, ó. Eu parei aqui, ó, Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiros no 5º mês. Então, o que aconteceu? Bem, nós já sabemos quem era Jeremias. Nós já conhecemos aqui. Aí você lê mais o livro, você lê toda a história de Jeremias, que você vai entender aonde que eu quero chegar. Mas aonde eu quero chegar em Jeremias não é bem aqui. Eu queria ouvir o capítulo 7 daqui a pouco, onde nós vamos meditar um pouquinho junto no que está para nós conhecermos ou tentarmos buscar o conhecimento do que é o padrão do nosso Messias, correto? Então, meu querido, o que acontece hoje? As pessoas têm muitas dúvidas do que fazer para seguir o Salvador. Pergunta assim, ó, o que é errado? O que é certo? O que eu devo praticar? O que eu não devo praticar? Nós temos que entender uma coisa para começar, irmãos. O nosso Salvador, ele não quer sacrifício, ele não quer idolatria de maneira e de modo algum. Aí você me pergunta, mas irmão Paulo, o que seria idolatria hoje? Se ajoelhar diante de uma imagem? Ou ficar adorando cultos? Não necessariamente só isso, meus irmãos. Isso é uma das coisas mais terríveis do Criador, que é a pessoa ficar se ajoelhando diante de imagem, ficar adorando imagem que ele mesmo fala que não fala, não vê, não caminha, precisa ser carregado. Mas o que é idolatrar? Idolatrar, por exemplo, é você começar a fazer datas comemorativas, ficar idolatrando dias, ficar idolatrando aniversário, dia não sei do que tem lá, dia do santo tal, isso para o Criador é tudo idolatria. Por quê? Porque o nosso Criador, ele não nos deixou essas práticas para que nós viéssemos fazer. Aí você me diz, irmão, mas irmão, e se eu entendi? E o meu cônjuge, o meu marido ou a minha esposa, ela pratica essas coisas. E se eu tentar seguir o mesmo caminho para não desagradar ela, eu estou fazendo, o Senhor vai se agradar de mim, o meu Criador vai se agradar de mim? Te digo que não, meu irmão. Não vai se agradar, por quê? Porque o Criador, ele vai pedir conta de cada um. Nós não temos que agradar ao homem. Nós não temos que brigar com ninguém. Mas também nós não temos que agradar ao homem. Nós temos que agradar ao único e verdadeiro Deus. Isso é o que nós temos que fazer. Mas se você dizer, mas e se o meu marido ou a minha esposa começar a brigar comigo porque eu não quero seguir o caminho dela que está indo para o erro? Guarda no teu coração uma coisa aqui, ó, que eu vou te falar. Ó. O que é o amor? Bem, vamos mais adiante.
que nós vamos conversar e vamos ver o que é o amor de Cristo, qual é o padrão do Messias e o que é o amor dele. O amor dele você vai ver que é aquelas coisas que o homem até hoje busca de uma forma errônea, uma forma errada no sistema religioso, achando que é estar lá batendo palma, gritando, pulando, idolatrando o dia, idolatrando costumes, práticas que o Criador não tem nada a ver com isso aí. Mas aqui, ó, eu quero ir contigo agora, com você, tu abre a tua Bíblia aí em Jeremias capítulo 7, tá? Vamos conhecer o padrão do nosso Criador na época da velha aliança, quando tinha os profetas Jeremias, quando tinha os outros profetas lá. Jeremias parou na frente do templo ali para repreender o povo e o rei e o que aqueles sacerdotes estavam praticando na frente do templo. Mas lembra-se do que eu vou te falar. O templo ali não era para Deus. O verdadeiro Criador podia ser para Deus, mas para Deus não era. O verdadeiro Deus não, o verdadeiro Criador dos céus e da terra. Vamos ler que nós vamos entender. Vamos entendendo aos poucos para que nós podemos se achar aqui nas escrituras. E através daqui tu vai prestando atenção que nós já vamos descobrindo o padrão do nosso Salvador. O padrão de vida e aquilo que ele espera de nós. Versículo 1 do capítulo 7 de Jeremias. A palavra que da parte do Criador veio a Jeremias, dizendo, veio da boca do Criador. O Criador usou a boca de Jeremias para corrigir o templo, para corrigir aquela gente, aquele rei, a prática que estava sendo praticada naquele local. Então, Jeremias se postou na frente daquele templo para falar essas coisas que eu vou ler agora, que foi o Jeremias que falou através da boca do Criador. Perdão. O Criador falou através da boca de Jeremias. Ele usou a boca de Jeremias, do profeta Jeremias, não o sacerdote do templo. Preste atenção. Mas sim o profeta que veio de fora, que veio de lá, que não tinha nada a ver com aquele lugar. Versículo 2 diz: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. E dizes: ouvi a palavra do Criador, todos de Judá, os que entrais por essas portas, para adorardes ao Criador. Aquele povo ia lá para adorar o Criador, para adorar o Criador, achando que o Criador se agradava daquelas coisas, mas ele nunca pediu para que nós fizéssemos isso. Se nós analisarmos desde o começo, desde o princípio, o Criador nunca nos pediu para que nós fizéssemos adoração em templo. Analise que o nosso Salvador, ele nunca adorava o Pai em templo, nunca. Ele adorava o Senhor em espírito e em verdade. O nosso Salvador adorava o Pai em espírito e verdade. Isso aí está em João 4. E o que ele quer de nós hoje é a mesma coisa, meu irmão, que nós adoramos em espírito e em verdade. Vamos, versículo 3. Assim diz o Senhor, assim diz o Criador dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vós farei habitar nesse lugar. Melhorai. Corrija o teu caminho. Te acerte o teu caminho que você está andando, porque você não está andando como eu quero. Corrija o teu caminho. É isso que o nosso Criador está falando aqui, ó. Emendais nós corrigir aquilo que nós temos praticado, aquilo que nós temos feito. Aí você tem que parar, meu irmão, e se perguntar: o que eu estou fazendo? Você tem que analisar a tua vida. Você está seguindo o sistema religioso? Você está seguindo o sistema do mundo? Ou as práticas do mundo e do sistema religioso? Ou você está seguindo o Messias? Mas, irmão Paulo, mas como que eu vou saber qual é a diferença do sistema religioso,
do sistema do mundo e do Messias. Vamos adiante que nós vamos compartilhar o alimento puro que desceu do céu, que é a palavra do nosso Salvador, que está no livro Bíblia, que é as Escrituras. Vamos lá adiante. Eu li o 3, né, meu querido? Então vamos aqui, o versículo 4. E ele cita aqui no 3 ainda, que eu farei os vós habitar neste lugar, se tiver o conserto. Mas o que é o lugar que o nosso Salvador estava falando? Que o nosso verdadeiro Deus estava falando? O lugar não era o templo. Você vai ver adiante que o nosso Criador estava falando ali, que farei habitar nesse lugar, não era o templo. Simplesmente Jeremias parou na frente do templo para falar aquelas coisas, porque o povo ia ali naquele local adorar a Deus. Mas o Deus que ele estava adorando não era o Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro não queria que eles fossem adorar daquela forma. Eles praticavam sacrifício na frente do templo, e o que o nosso Salvador quer? O nosso Deus, ele não quer sacrifício. Versículo 4. Não vós fiéis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor. Olha aqui, ó. Viu só, meu querido? Olha o que está falando aqui, ó. A palavra do Criador através da boca de Jeremias. Não vós fiéis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. O que o nosso Criador está dizendo? Vocês estão aqui, ó, fazendo sacrifício, vindo aqui prestar culto, que eu nunca pedi para que ninguém viesse prestar culto. Vocês estão fazendo aqui tudo errado. Vocês estão fazendo coisa aqui que não me agrada. Vocês estão idolatrando essas coisas aqui, ó, que eu não pedi. Então, meus queridos, aquele tempo o povo era idólatra, como é hoje, e o sistema evangélico e catolicismo hoje, ele é idólatra, porque eles idolatriam o dia, eles fazem data de comemoração, eles fazem isso, eles fazem isso é idolatria. E desde o passado, através de Jeremias, Deus não se agradava, o verdadeiro Deus não se agradava dessas coisas. Versículo 5. Mas se deveres melhorais os vossos caminhos, se deveres fazer o que é melhor, o que eu sagrado, e as vossas obras, se deveres praticar o juízo entre os homens, aí é o seu próximo. Praticar o que o Salvador se agrada é nós praticar o amor ao próximo, é nós atender o necessitado, é nós ter amor um pelo outro. Que amor? O amor de Cristo, que é falar a verdade, é levar a mensagem dele adiante. Não é eu falar as coisas para a pessoa para tirar proveito dela. Não, o nosso Salvador, ele não precisa dessas coisas, porque a obra única que nós podemos fazer para o Senhor aqui, o nosso Deus aqui na terra, é falar a verdade. Ou você crê que o Criador precisa que nós fizemos obra física para ele aqui? Não. Ele quer que nós fale a verdade daquela mensagem que ele nos deixou através dos profetas e através dos apóstolos. É isso que ele quer que nós fizemos, que nós levemos essas verdades adiante. Porque não adianta eu levar um monte de pessoa para dentro de um templo e começar a praticar ritual lá, se eu estou contaminando o povo com imundícias, que eu chamo de imundícias, esses negócios de idolatria disso e daquilo. O Criador não precisa de nada que nós fizemos isso aí. Ele precisa do amor ao próximo. Versículo 6. Se não oprimirdes os estrangeiros e os órfãos e as viúvas, nem derramar sangue inocente nesse lugar. Eles faziam sacrifício, eles sacrificavam animal, eles derramavam, eles faziam coisas abomináveis para o Criador. E nos dias de hoje, o que seria, irmão Paulo? É fazer sacrifício, é eu ir nesses templos e derramar sangue inocente das pessoas, me aproveitar das pessoas inocentes que vão para dentro dos templos. Essa mensagem é para hoje também. Eu não posso usar de certos lugares para tirar as pessoas, se me aproveitar das pessoas, fazer as pessoas se tornar escravas. Então, eu digo para ti, abra os teus olhos. Essas práticas do sistema religioso e do mundo, o Criador não se agrada de idolatria. Vamos chegar num ponto assim, meu querido, que eu digo assim para ti, assim, eu vi um comentário de uma pessoa que me fez num vídeo meu, me perguntando algumas coisas. A respeito, por exemplo, assim, ó,
Vamos fazer que um cônjuge, um casal, um seja, como é que eu vou dizer assim para ti, que abriu os olhos para a verdade, descobriu o verdadeiro caminho do Salvador e se quer se esforçar para fazer que siga no caminho do Criador. E o outro lado, o outro cônjuge, não faz a mesma prática, mas quer fazer prática que a idolatria da igreja ensina, que o sistema desse mundo ensina, que o Criador não condiz com isso. Aí a pessoa pode botar, mas então o que eu faço? Eu sigo essa pessoa? Não. Não, meu querido, sabe por quê? Porque o Criador vai querer conta de cada um de nós. Ele não vai pedir conta de um e do outro. Mas você pode dizer, mas irmão, mas eu não tenho que seguir o meu marido, eu não tenho que seguir minha esposa. Não. Você tem que seguir o Salvador. Lógico que você não tem que brigar com a pessoa, discutir com a pessoa, não. Você, se a pessoa te convida, por exemplo, para ir num batizado, numa festa de alguma coisa que vai idolatrar alguma coisa. Aí o que você diz? Não, eu não vou ir, tu me perdoe, mas tu quer ir, tu vai, mas eu não vou ir porque eu não. O Criador já me ensinou que essas coisas eu não posso praticar essas coisas. Mas você pode me dizer, mas irmão Paulo, mas se a pessoa brigar comigo, ou se a pessoa. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Se essa pessoa tem o amor do Criador por ti, se essa pessoa te ama de verdade, ela não vai entrar em confusão contigo porque você não está querendo fazer o que ela se agrada. Se essa pessoa te ama, se essa pessoa tem reconhecimento como cônjuge, ela não vai te obrigar que você faça nada que estiver de fora das escrituras sagradas. Te digo uma coisa, se essa pessoa for usada para te fazer coisas que desagradam o Criador, não é o Criador que está usando aquela pessoa para te convencer de fazer aquilo. Você sabe bem quem é, e eu não preciso aqui ficar citando. Você sabe que é o contrário do que o Criador quer, então o Criador vai nos ensinar ou nos induz que nós façamos coisa errada? Não. Mas irmão, mas e se entrar numa contenda? Coloca nas mãos do Criador que ele vai resolver. Busque a minha face, ele diz que eu te acharei. Então eu digo assim, ó, você não tem que brigar com a pessoa ou ficar tentando a pessoa convencer que você é certo, que você está no caminho certo, que a tua palavra é a verdade. Não. Simplesmente diga para a pessoa que você não vai praticar, porque o nosso Salvador, ele não vai poupar nós no dia que nós dizer assim, eu segui o fulano de tal porque ele ia brigar comigo. Negativo. O Criador vai pedir conta de cada um de nós, então nós não podemos seguir a idolatria das pessoas, nós não podemos seguir o que os outros querem fazer. Se o cônjuge te quer ir pro abismo, ele que vá sozinho, você não pode se arrastar junto com ele. O nosso Salvador, ele vai pedir conta individual de cada um de nós e as nossas práticas. Então, eu espero que as pessoas meditem na palavra, não façam somente o que eu estou te falando, porque eu não sou teu mestre, eu não sou teu pastor. Você tem que buscar nas escrituras sagradas que o nosso Salvador, ele vai te informar e vai te abrir teus olhos para que você não tenha que se dobrar para pessoas. E te digo uma coisa que você tem que buscar. Por quê? Porque a revelação da verdade não é para todos. Vocês viram aqui que Jeremias foi escolhido pelo Criador desde o ventre materno de sua mãe. Não é, irmão Paulo? Não, não é. Não é porque, eu vou te dizer uma coisa, eu não vou abrir minha Bíblia agora, mas você marca aí, abre lá na tua Bíblia, em Salmos capítulo 25, versículo 14, diz: o segredo do Senhor, do Criador, são para aqueles que o temem, e a eles eu mostrarei a minha verdadeira aliança. Então o que acontece? O Salvador vai mostrar a verdade da aliança dele, as coisas dele, somente para aquelas pessoas que tiver temor a ele. Tu entendeu? Ele não vai mostrar para aquelas pessoas que estão aqui, pouco se lixando para o Criador. Não, para ele não vai mostrar. Ele vai mostrar
as coisas para aqueles que o temem, para aqueles que buscam. O que é temer? Ter medo? Não. Ter respeito e ter amor em fazer as vontades que o nosso Criador pediu para que nós fazer. A esses, ele mostrará a verdadeira aliança. Qual é a verdadeira aliança? Pular e bater palma dentro de um templo? Não. A verdadeira aliança é a verdadeira palavra, a verdadeira, aquela sã doutrina das Escrituras, aquilo que ele quer que nós praticamos. Correto? Então não se iluda que todo mundo vai ter a revelação do Criador, porque não vai ter. Ele prometeu para aqueles que buscam ele de coração. E a gente sabe, não adianta nós querer se esconder, a gente sabe que são poucos que quererão a palavra da verdade. As pessoas vão estar correndo em busca de fábula, em busca de coisa que só vai levar à perdição e que só vai agradar a carne, o desejo humano, o desejo da carne pecaminosa. As pessoas, na verdade, elas não vão querer a verdade. Isso está nas Escrituras, meu querido. Isso aí o Criador falou, isso aí o nosso Salvador disse, isso aí não tem como negar, não tem como voltar atrás. Não tem como eu, como chegar um hipócrita aqui, chegar querendo dizer assim, eu vou convencer todo mundo através da internet, através dos meus vídeos, eu vou converter todo mundo, porque eu vou falar, as pessoas vão ouvir. Não! Só vai ouvir aquela pessoa que quer a verdade. A pessoa que não quer, sabe o que vai fazer aqui? Vai vir aqui me zombar, vai vir aqui me encher de desaforo, achar defeito meu aqui para ficar grudando minha cara. É isso que vai acontecer. Por exemplo, eu recebi uma mensagem num vídeo que eu fiz aí essa semana aí, que eu comecei a rir. Eu comecei a rir porque é uma coisa assim que não tem, se sair um defeito meu, é um costume que eu tenho, por exemplo, assim, ó, eu vou falar assim, ó, é de gravar um vídeo toda hora pra dizer meu amado, meu amado. É um costume que eu tenho. E uma pessoa, eu recebi uma crítica essa semana a respeito de que eu chamo, tipo dizendo assim, escuta, tu não tem mais o que falar de que não ser meu amado, meu amado. Eu digo assim, ó, eu prometo aqui que eu vou tentar me controlar, vou tentar tirar um pouco esse costume, porque as pessoas se invocam até com isso. É pessoas que não têm amor ao próximo. Eu não posso perder a paciência ou ficar me invocando com as pessoas por causa de uma coisa simples, uma coisa que não tem lógica. Então, eu digo para ti assim, ó, a palavra do nosso Deus, do nosso verdadeiro Deus, não do Deus que está aí dentro dos templos. Esse aí não é o verdadeiro Deus, porque o verdadeiro Deus não quer sacrifício. O verdadeiro Deus não quer idolatria, ele não quer prostituição, ele não quer que o povo dele vá lá para dentro para se prostituir, não. Ele quer pessoas que buscam a verdade. Então vamos ler um pouquinho mais aqui de Jeremias. O que Jeremias, então você vê que Jeremias estava corrigindo, ó, estava metendo chicote naquela gente, para que acontecer? Para que ele se convertesse. Mas o que acontece? Eles não deram ouvido. Não deram ouvido e vai ser a mesma coisa agora, não vai ter dúvida. Eu vou ler um trecho aqui, ó, depois nós vamos comentar um trecho. Deixa eu ler um trecho aqui de Jeremias capítulo 1, perdão, no capítulo 7, daí depois eu comento um pouco. Eu parei no versículo 6. Deixa eu ver. Se não oprimires os estrangeiros e os órfãos e as viúvas, nem derramares sangue inocente neste lugar, nem andares após outros deuses para vosso próprio mal. Pessoas que fazem adoração a objetos estão adorando aos outros deuses. Pessoas que estão praticando idolatria não estão praticando a palavra do Criador. Versículo 7. Eu vos farei habitar nesse lugar. Nesse lugar o que? Na terra de Israel, na terra de Judá, naquele lugar, não era no templo. O Criador estava falando habitar nesse lugar, é naquela cidade, naquele lugar prometido pelo Criador, não era no templo. E medita nas escrituras que você vai ver que quando ele fala nesse lugar, não é no templo. O templo simplesmente o que fazia? Guardava a arca da aliança onde estava as tábuas de Moisés. Mas o que? Era a única coisa do Criador que tinha ali. Porque o resto que era guardado ali, as práticas, o Criador nunca pediu. Ele nunca pediu idolatria. Versículo 7. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra, ó, viu só? Na terra que dei aos vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Ele estava falando de templo? Não, ele estava falando da terra, ele estava falando daquele local. Ele não estava falando de templo, ele estava falando de terra, de local.
que naquele local era praticado coisas que ele não se agradava. Versículo 8: Eis que vós confiais em palavras falsas, que nada para vós aproveito. O que acontece? Os sacerdotes pregavam coisas que o Criador não seguia. Tinha o sacerdote ali, o, o profeta, o falso profeta ali da época, o profeta, agora fugiu o nome, que o profeta que logo após Jeremias disse assim: você está profetizando coisas que o Criador não fala através da tua boca. Então vamos continuar aqui lendo, que se eu lembrar eu falo para você o profeta. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vós aproveitam. Porventura furtarás e matais, adultérios, e ajuntais falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conheceis. Esse povo praticava tudo o que desagradava o verdadeiro Deus, o verdadeiro Criador. Na verdade, desagradava era o Zeus, era o Deus pagão de paganismo, esse que desagradava. Então vivereis, e vós porei diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome, e direis: fomos libertos para fazermos todas essas abominações. O Criador tratava ali como abominações aquilo que era praticado ali, simplesmente isso. E pois esta casa que se chama pelo meu nome, mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde o próximo fiz habitar o meu nome, e veja que lhe fiz por causa do maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, portanto, fazeis todas essas obras, diz o Criador, e eu vos farei madrugando e falando, e não ouvides, e chamei-vos e não respondeste. Farei também esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vossos pais, pois como fiz a Siló, e lançai-vos-eis diante de minha face, como lancei a todos os vossos irmãos e a toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo. O que aconteceu? O próprio Deus logo após disse para Jeremias: não ore por esse povo que não quer me obedecer, não busque por ele, porque eu não vou ouvir tuas orações. Eu vou parar aqui no Jeremias, meus queridos irmãos, e você leia as escrituras se você quiser mais informação. Você sabe por que você está alienado por esse sistema religioso? Porque você não busca a verdade que está nas escrituras. Você não busca a verdadeira realidade, a verdadeira revelação que está em Cristo, que está no Messias. A verdade está no Messias. Ele, através das escrituras, você vai ler. Quando o Espírito dele habitar em ti, você vai entender a verdade, a aliança dele. Esses homens te servem para alienar nesses lugares e te tirar o teu melhor. Não, o Criador quer que você vá até ele, adorar ele em espírito e em verdade. Busque a face dele, que você vai descobrir o que é idolatria, o que você está praticando que ele não se agrada. O Criador tem um padrão. Esse padrão não é o do mundo e nem do sistema religioso. Eu vou ficar aqui batendo nessa tecla aqui o tempo que for preciso, ou o tempo que o Criador me colocar aqui. Eu vou encerrar Jeremias aqui, então aqui eu vou ler esse último versículo que eu terminei aqui, o versículo 16. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantaste por ele clamor ou oração, nem me suplique, porque eu não ouvirei. O destino daquele povo de Judá já estava lacrado, estava selado. Por que ele pediu para Jeremias: Jeremias, tu não ore mais por esse povo, porque eu não vou ouvir a tua oração? Porque esse povo, o Criador já sabia que aquele povo não ia se dobrar diante dele. Tanto que você lê toda a história ali, ó, que está no livro de Jeremias, você vai ver que Zedequias foi preso, a família dele todo morreu, Judá foi levado para o cativeiro, Zedequias perdeu os filhos dele, foram mortos, ele foi preso, foi levado ao cativeiro.
Não adianta nós querer ficar convencendo quem não quer dizer que é verdade. Nós temos aqui para o quê? Para falar a verdade para aqueles que querem ouvir e querem ser salvos em Cristo. Correto? Vamos pegar um exemplinho semelhantemente no Novo Testamento, para não dizer aqui, o irmão Paulo lá está pregando o Velho Testamento, para ficar criticando aqui. Não. Eu prego o Velho Testamento, mas eu uso o que os profetas falavam através da boa. O Criador falava através das bocas dos profetas. Isso é real, e tanto serve para o passado como serve para nós. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Mateus. Eu vou te fazer uma pergunta. O que os sacerdotes na época lá de Jeremias guardavam dentro do templo? A Arca da Aliança. Que aliança? As tábuas que Moisés tinha escrito, que Deus tinha escrito pela mão o verdadeiro Criador tinha escrito pela mão deles, na tábua que Moisés tinha dentro da arca, que estava guardada dentro daquele templo. Mas eu vou citar mais uma vez, a única coisa verdadeira que tinha ali eram os mandamentos do Criador, porque as outras coisas que estão sendo praticadas na idolatria não era da parte do Criador. Então, se era a tábua de Moisés, se eram os mandamentos que o Criador tinha dado a Moisés, então vamos ler o que diz Mateus 23, o capítulo de Mateus 23, eu vou ler um pouco. Você lê todo o capítulo depois, medita nas escrituras. Eu estou apenas usando as partes aqui dos capítulos para que você venha a ser alertado, para que você busque a verdade e conheça o padrão de Cristo e a verdade do Messias. O padrão dele você vai descobrir através do que você vai meditar e que você vai buscar nas escrituras. Mateus 23. Então falou Messias à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés, olha, na cadeira de Moisés estão assentados quem? Os escribas e os fariseus. Os mesmos fariseus do passado, os que estavam ali naquela época que o nosso Salvador estava andando, que estava no ministério dele, que estava caminhando com os apóstolos, com os discípulos dele. Então ele estava falando para os discípulos, e ele estava falando quem era que estava sentado na cadeira de Moisés, quem estava dentro do templo e quem eles eram. Eram homens, os mesmos que estão aqui hoje, porque uso das mesmas práticas, só que uso o nome do Messias e ainda o nome falso, o nome pagão, o nome Jesus, o nome mitraico, o nome que veio do catolicismo. Isso é idolatria. Idolatria. Você não tem que ficar idolatrando esse tipo de coisa, meu querido. Acorde. E esse tipo de coisa aí, o sistema aí, o que eles idolatram? Eles idolatram imagem, eles idolatram coisas que é abominável aos olhos do Criador. E o sistema evangélico protestante, irmão, o que é idolatra? Idolatra a mesma coisa. Usa o mesmo nome de Jesus, usa o mesmo nome Mitra, faz idolatria da rosa ungida, faz idolatria do pente ungido, da vassoura ungida, faz idolatria, é tudo farinha do mesmo saco, é tudo farinha do mesmo, é tudo a mesma coisa, é tudo prostituição contra o Criador. Não adianta nós querer fugir disso aí, porque a verdade é essa. Versículo 3. Todas as coisas, pois que vós disserem, que obedeceis. Muito cuidado, meu irmão, com esse versículo. Porque o que acontece? Se tu não prestar atenção no texto todo, que ela está querendo dizer que nós temos que praticar todo o que eles fazem. Não é isso que as escrituras falam. Vamos ler todo o texto que nós vamos entender. Versículo 3, vamos ler. Todas as coisas, pois que vós disserem, que obedecem, observais, e observais e fazei-as, mas não procedais em conformidades com suas obras, porque dizes e não fazes. Então, essa gente te induz ao que é errado,
e depois eles mesmos começam a praticar coisas que é abominável aos olhos do nosso Salvador. Então eu digo assim, ó, esses homens nós não temos que seguir eles, nós não temos que seguir o que eles ensinam na sinagoga dele, porque isso aqui, ó, o Criador, ele não aceita. Vamos ler mais, que nós vamos junto, vamos aprender mais com isso aqui. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportais, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem mover, eles não praticam, eles falam a coisa, mas eles não praticam. E fazeis todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. O único interesse deles, meus irmãos, é fazer coisa para ser visto pelos outros ficar glorificando e endeusando eles. É isso a forma deles, e é isso que o Salvador está querendo dizer no passado e para hoje também, porque eles aí é a mesma coisa. Pois trazem largos filactários. Filactários, se você me ir lá no dicionário bíblico, você vai ver o que é lá falar filactário. É coisa que eles usavam de pendurado na roupa, com frases das escrituras, com isso e aquilo. Homens, pois, largos filactários e largam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares das ceias e das primeiras cadeiras das sinagogas. Eles adoram ficar fazendo reunião solene, eles adoram idolatria, eles adoram as ceias que eles fazem, os encontros que eles fazem, é o que eles amam, e é o que o nosso Salvador aqui estava corrigindo a respeito, que não era para praticar essas coisas. E as saudações nas praças, e serem chamados pelos homens de Rabi, Rabi. Vós, porém, não queira ser chamados de Rabi ou de mestre. Não queira ser chamado dessa coisa, porque o Criador não precisa que o homem seja idolatrado dessa forma, porque um só é o vosso mestre, e saber Cristo, e toda vós sois irmãos. Só há um mestre, só há um pastor, que é o nosso Salvador. O resto nós somos todos servos um dos outros, pessoas que estão levando a mensagem do Evangelho a todos. É isso que nós temos. Eu não tenho título aqui falando das coisas do Criador, não. Eu estou aqui, ó, como uma pessoa simples, normal e humilde, que estou tentando levar aqui a verdade. E a ninguém na terra chamais vosso Pai, porque um só é o Pai, o Criador, o qual está nos céus. Nem vos chamais mestre, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. O mais mestre vós será vosso servo. A pessoa que tiver, nós temos que considerar um outro como servo. E o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Querido, nós nunca devemos, por mais que o nosso Salvador nos use para abrir os olhos da pessoa, para alertar as pessoas, nós não temos que usar esse título para querer tirar proveito dos outros, ou querer ser alguém. Não. Nós temos que continuar com a mesma humildade. Por quê? Porque o nosso Salvador, ele não vai dar esse título para nós. Esse título pertence a ele. Nós podemos ser pessoas mais velhas na fé, que tem mais conhecimento, que pode estar levando, compartilhando com os irmãos aquilo que o nosso Salvador nos ensinou. Mas nós não temos que querer que alguém venha nos idolatrar. Não, o homem que quer que se alguém venha se idolatrar, esse homem, ele não está fazendo como se agrada ao Criador. A pessoa que faz em nome de Cristo é uma pessoa que faz com humildade, sem motivo de glória nenhuma. E te digo uma coisa, meu querido irmão, o sistema religioso idolatra a pessoa fazer tudo que não agrada ao Senhor. É ceia falsa, louvores falsos, que esses louvores não é para o Criador, que para louvar, criar e gritar. Aqui mesmo em Mateus 23, você estuda depois, diz que lá adiante fala a respeito que vocês que fazem longas orações, aí fazem aqueles cultos, e na hora da oração, é aquela oração longa, aquela gritaiada, expulsando o demônio, e xabalilalá, e lurixuricanda, e lama. Isso aí, ó, isso aí é coisa que o nosso Salvador
vai vomitar naquele grande dia esse tipo de coisa. Ele não quer essas práticas. Aí, o templo te ensina a você ser um idólatra, seguir a homem, seguir a idolatria, a cultuar culto que ele nunca pediu que nós praticássemos. Então, meus queridos, nós vimos que esse sistema aí, ó, religioso, não tem nada a ver com o padrão de Cristo. E nem o sistema do mundo. Por quê? O mundo, meu querido, ele só busca o quê? Ele só busca coisas daqui da terra, coisa terrena. É vaidade desenfreada. Acha que fala em Deus. Ah, eu consegui alguma coisa, eu consegui prosperar, graças a Deus. Muito graças a Deus. Como é que eu vou ficar agradecendo graças a Deus se eu não faço nada para agradecer a Ele? Querido, é muita falta de informação para as pessoas. Aí o mundo que oferece? Música que prostitui as pessoas, que induz as crianças a se prostituir desde pequeno. Dança não sei do que tem lá, música, tudo quanto é tipo de podridão. As pessoas fazem aí uma letra de uma coisa que é ofensa dizer que é música, um batuque fazendo uma batucagem lá, pulando e gritando, teteretetê, não sei o que tem lá, daí as pessoas saem. Isso aí, ó, o Criador assim vomita esse tipo de coisa. Isso não é o padrão de Cristo. O padrão de Cristo é você andar com humildade, é você ter amor ao próximo, é você andar reto diante deles. Aí você vai me perguntar, meu irmão Paulo, o que é andar reto diante? Descubra você nas escrituras, você vai ver o padrão. Em Timóteo ele nos dá coisa, em todos os livros das cartas do Evangelho, nos dá padrão para nós seguir a Cristo. Ele não gosta de palhaçada, de brincadeira à toa, de coisas que não produz nada, não leva ninguém a lugar nenhum. Ele não quer idolatria, ele não quer que você fique comemorando, ficar fazendo comemoração de aniversário. Tu acha que o Criador se preocupa com aniversário, com dia de mãe, dia de pai, dia não sei do que? Isso aí é tudo criado pelo homem. Ele está pouco se importando se você vai comemorar isso aí ou não. Lógico, ele vai condenar se você idolatrar isso aí. Não, você não deve ficar praticando essas coisas. Ah, irmão, eu posso? Não, tu pode. Tu pode fazer tudo o que você quiser. Só que o Criador diz o que nós não devemos fazer e o que nós não devemos praticar. Aí é contigo. É tu que vai responder. Se tu quer seguir o Criador ou tu quer seguir o teu cônjuge ou para agradar as outras pessoas. Vamos fazer um exemplo assim, ó. Vamos fazer o aniversário de uma criança. Aquelas pessoas fazem aquele aniversário, convida aquele monte de gente. Aí vai todo mundo lá para aquele aniversário. A criança às vezes tem 2 aninhos lá, nem sabe, não aproveita nada daquilo lá. É os grandão lá que aproveitam, lá só os marmanjão lá. Aí lá bebem, lá comem, lá fazem de tudo. E sempre ainda vai sair de alguém lá reclamando de alguma coisa, desfazendo de alguma coisa. Ó, esse aniversário, aquele pastelzinho tava ruim. Bah, aquele refri lá era do refri mais barato. Aquele lá não dá. Querido, o Criador não está se lixando para isso que você pratique. Isso aí, ó, datas, isso aí, se tu analisar todas elas, isso aí é coisa idólatra. É idolatria que vem do passado para você ficar idolatrando, ficar perdendo teu tempo com isso aí. Ame a teu próximo, ame teu filho, ame teu marido, tua esposa, teus amigos, mas não praticando o que eles praticam. Se eles querem praticar idolatria, eles que pratiquem idolatria. Mas você não pode praticar. E se eles te amam de verdade, eles não vão rejeitar porque você não quer praticar as práticas deles. Guarda isso no teu coração. Aquele que te ama verdadeiramente, ele não vai te forçar você a fazer o que é errado. Correto? Guarda isso no teu coração. A pessoa que te ama, ela prefere perder você do que tu ter ganhado da forma errada. Deixa eu explicar que você vai entender melhor. Por exemplo, eu já vi muitos acontecimentos, por exemplo, de assassinato, que uma namorada matou a ex-namorada porque não aceitou a separação. Aí vem aquela alegação assim, o fulano e tal matou porque amava demais. Negativo. A pessoa que ama o próximo, que ama aquela outra pessoa, se a pessoa chegar e dizer assim, fulano e tal, por motivos meu próprio, eu resolvi não quero mais ficar contigo, então eu quero me separar, ou quero sair de perto de ti, que eu não quero mais conviver contigo.
Se aquela pessoa que está sendo intimada amar realmente aquela que está terminando, ela vai deixar que essa pessoa siga a felicidade dela. Isso é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro não é aquele que quer convencer o outro na força do grito, não. O amor verdadeiro é aquele que respeita o próximo e é aquele que ama o próximo. Esse é o amor verdadeiro. Então, ninguém, nós humanos, convenceremos alguém de alguma coisa. Não. Então, meus queridos, o padrão de Cristo é um que não é o do sistema religioso e que não é o do sistema do mundo. Por quê? Porque o sistema religioso faz as pessoas idolatrar a religião, ao Deus pagão, ao Deus que não é o verdadeiro Deus, que não é o verdadeiro Salvador, que não é o verdadeiro Criador de todas as coisas. E o sistema do mundo induz as pessoas a idolatrar as coisas do mundo, a vaidade, a riqueza, buscar a vaidade a todo tempo. Você vê nessas propagandas de televisão, é toda hora incentivando as pessoas a buscar vaidade, buscar ficar cantando essas músicas do mundo imunda, que para mim isso aí eu digo que é uma imundícia, que é das piores qualidades. Então, querido, busque o conselho no verdadeiro Salvador. Esse vídeo que eu fiz aqui, eu espero que seja um vídeo que seja um motivo de alerta para você, para que você busque a verdade. Meu irmão, eu quero deixar bem claro que eu encontrei o caminho da verdade. Em quem? Em algum homem? Não, encontrei no Salvador. Mas algum homem, a boca de algum homem me alertou para que eu viesse buscar essa verdade. E essa verdade é a verdade que eu estou compartilhando com vocês aqui, humildemente, e não quero que ninguém me siga. Eu quero que vocês assim, ó, compartilhem comigo o pão da vida. Assim como eu vejo que Jeremias fez um grande trabalho, como todos os profetas do passado fizeram um grande trabalho, como todos os apóstolos de Cristo, os discípulos dele fizeram, morreram em nome do Evangelho, em nome do verdadeiro Evangelho. E se for preciso nós morrer aqui, ó, aqueles que querem a verdade, morrer pelo Evangelho, então morreremos pelo Evangelho. Nunca seguindo o padrão do sistema religioso e nem o padrão do sistema desse mundo. Certo, meu querido? Então eu digo assim, ó, você que está em dúvida de festa, de idolatria, coisa assim, ó, você já sabe a verdade. Você não deve praticar o que agrada ao homem. Você deve praticar o que agrada ao Criador. E se o teu cônjuge não aceitar o que você quer praticar, você buscando a verdade, essa pessoa não tem o verdadeiro amor por ti. Porque se ela tivesse o verdadeiro amor por ti, ela ia te dar liberdade de você buscar a verdade como está escrita nos padrão do nosso Salvador. Correto, meu querido? Eu espero que esse pouco de tempo aqui que eu compartilhei essa mensagem contigo, que seja para edificar a cada um de nós. Eu aprendi muito com ela e tenho certeza que cada um que buscar a verdade vai aprender, e tem muitas coisas que o Criador tem nos dado a cada dia. A gente tem aberto mais os olhos para a verdade. A gente vê no mundo que nós temos aí, ó, as idolatrias, a preparação para o terreno do anticristo, o que o mundo está se preparando aí, meus queridos. Digo assim, ó, vamos se preparar, porque está chegando o dia de nós dar conta de nós. Está chegando o dia de nós prestar conta ao nosso Salvador, e esse dia virá e não tardará, e isso pode ter certeza. É só nós ver o que o mundo está preparando aí, ó, o que o sistema religioso está se unindo, catolicismo com protestantismo, que eles querem fazer uma religião única. Com certeza essa religião vai ser a que vai levantar o antimessias para que venha escravizar as pessoas. Certo, meu querido? Eu vou terminar esse vídeo por aqui, ó, e eu espero que você recebeu de bom grado essa mensagem. Eu digo assim, ó, como vou citar de novo, não quero que você me siga, porque eu não sou mestre de ninguém, não sou pastor de ninguém. Eu sou simples homem que estou aqui, abri o meu canal para tentar compartilhar as coisas do nosso Salvador com você, e eu espero que você tenha bom proveito, e eu agradeço a todos vocês. Certo, meu querido? Eu vou terminar esse vídeo aqui, e eu deixo um abraço para todos os irmãos aí. Agradeço mais uma vez as pessoas aí que estão se inscrevendo em meu canal, e espero que nós viemos aprender um com o outro a cada dia. Correto? Um grande abraço, meus amados. Fica na paz, ó. Um abraço no coração e tenha um fim de semana maravilhoso aí.